O título da mensagem, nesse tempo que separamos para o Senhor hoje, mais uma vez, e esse é o 11º sermão sobre o assunto, os últimos dias, e o título é Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, de Lewis Carroll. E o título da mensagem hoje, esse título é a resposta que o gato dá para Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta que caminho devia tomar para sair daquele lugar. E ele responde: depende para onde você quer ir. E ela diz: lugar não importa. Então ele fala mais uma vez: quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Tendo isso em mente, vamos à leitura do texto de hoje, que é Filipenses 3, 12 a 15, que diz: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, Paulo diz: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Para Paulo está muito bem definido qual caminho seguir, diferente do que nós lemos no início. E nós vamos olhar para a determinação, essa certeza e comprometimento do apóstolo Paulo e entender como deve ser a vida de todo cristão, pensando nisto. E se você sabe, e a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é que se você sabe para onde quer ir, você aprendeu algumas coisas, e a primeira delas é que você foi conquistado para ser um conquistador. Olha, eu devo dizer para vocês que eu tive muita dificuldade para entender essa palavra conquistado aqui nesse contexto. Realmente eu parei muito tempo olhando, pesquisando, e eu não encontrava paz, eu não encontrava a resposta, mas depois de muito tempo eu entendi pelo menos essas duas coisas aqui, que inclusive o nosso dicionário Aurélio fala, que define muito bem o sentido grego para mim. Primeiro é submeter, conquistar é isso, ou quem conquista, o conquistador é aquele que submeteu pela força de armas, que venceu. Também é aquele que adquiriu a força de trabalho, ou de grande esforço, é o segundo sentido, de dedicação ou por mérito, ou que alcançou algo, desta forma. E Paulo está dizendo no versículo 12, não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo tem em mente duas coisas. A primeira delas é que ele tem em mente o seu encontro com Jesus Cristo. Ele estava perseguindo, ele estava matando, ele estava massacrando, ele estava arrasando com a igreja de Jesus naqueles dias. E ele tem um encontro com Jesus, que é um encontro tão forte, que diz que ele foi derrubado, um clarão tão grande, que ele foi derrubado do seu cavalo, e aquilo o tornou cego, o deixou cego. Eu tenho a impressão, se isso é uma leitura minha, que se ele não encontra com Jesus Cristo, não tem a transformação, aquele encontro que ele teve, com Jesus, e ele continuasse e dissesse, não quero, eu rejeito, eu imagino que esse tombo seria isso mesmo, ele caiu do cavalo, teve aquele encontro, e ele não veria mais, eu imagino isto. Mas ele, nesse encontro forte com Jesus, e essas coisas acontecem, então, primeiro eu vejo assim, ele foi vencido pela força de Jesus, que fez interromper toda a sua perseguição e massacre. Ele estava no caminho, na perseguição dos crentes, tanto que Estevão, que morreu apedrejado, foi apedrejado aos seus pés, é parte da sua perseguição. E em segundo, para mim, depois de ter esse encontro com Jesus Cristo, ele tem uma revelação de Jesus diferente. Qual é essa revelação? A revelação agora é que ele conhece o amor de Cristo. Aquele que o vence, o que o derruba,
é o que também mostra o seu grande amor. Aqui eu estou pensando no trabalho, no esforço, eu estou pensando na dedicação, porque Jesus está dizendo assim: o que eu fiz por você, você não está perseguindo a igreja de Jesus, você está me perseguindo, ele está dizendo, é a mim próprio que você persegue. Agora deixa eu mostrar tudo isso que eu fiz por você. E então ele tem uma revelação, quando ele tem esse verdadeiro, os seus olhos se abrem espiritualmente, e Paulo daí em diante é um novo homem. E é com base nisto que Paulo está dizendo, que ele foi conquistado por Jesus, e que esse Jesus agora também tinha algo grandioso para a sua vida, que ele deveria perseguir. Então agora ele não é mais perseguidor de cristãos, agora ele é um perseguidor do caráter de Jesus Cristo, da santidade de Jesus. Eu quero que você entenda o seguinte, pensando em nós nos nossos dias, na nossa realidade. Você e eu precisamos entender que nós somos conquistados por Jesus Cristo, como Paulo, ele nos conquistou para um propósito, de nos transformar em perseguidores da sua santidade, de sermos parecidos com Ele, de sermos tudo quanto Ele é. Por isso a nossa vida não pode ser uma vida cristã ridícula, não pode ser uma vida cristã barata, uma vida apagada, uma vida sem sabor. Nós nos acostumamos e nos adaptamos ao cristianismo dos nossos dias. Eu falo isso com desespero no meu coração. Nós vivemos uma frieza, uma mornidão como nunca. E Jesus disse que isso seria uma das coisas dos últimos dias, que o amor de quase todos esfriaria. Se ele não adiantasse os seus dias, muitos de nós, cristãos que estamos aqui, não suportaríamos. E essa é uma das coisas, uma frieza, uma mornidão. Uma mornidão. Eu tenho visto muita gente, eu acho que você, espero que você não seja assim, mas muita gente que não lê a Bíblia, que não medita na palavra, que não ora, que não jejua. Sabe, uma pessoa que experimentava Jesus há muitos anos atrás, eu estava lembrando dele, botava uma Bíblia debaixo do braço, e ele andava por todo lugar, até era conhecido, olha lá veio Bíblia. Claro que não adianta pôr uma Bíblia debaixo do braço e não pôr no coração. Só que ele andar com aquela Bíblia, significava que ele estava enfrentando tudo e a todos, estava dizendo assim, tem uma nova vida, um novo comprometimento. Essa era a pessoa que não perdia um culto, essa era a pessoa que não passava um dia sem ler a palavra, meditar a palavra, isso era normal na vida dele, oração, jejum constante. E essas são as coisas que não vemos mais. Pessoas que não buscam, e você não vê, você não busca, as pessoas não buscam, você não vê buscarem, e não vê pessoas cheias do Espírito e dominadas pelo Espírito Santo. Pessoas hoje não estão acreditando mais em milagres, não acreditam que eles acontecem. Eu estava dizendo que eu tenho pensado o seguinte, que nós estamos muito mais propensos a correr primeiramente para o médico, para a farmácia. Talvez numa hora de culto tem mais gente na farmácia do que determinadas igrejas, porque as pessoas estão primeiramente correndo atrás disto. E de repente lá no final vão lembrar, eu acho que eu vou ligar para o pastor, eu vou ligar para o irmão da igreja e pedir oração, contar o meu problema, depois de que tentou tudo, porque nós não estamos acreditando mais no Deus que ouve a nossa oração, no Deus que se importa conosco, um Deus que olha os detalhes da vida. Ele está querendo ouvir, responder a sua oração, mas diz, vocês não têm porque não pedem. Nós somos uma geração que está correndo para a fonte errada, e não para aquela verdadeira fonte que de rios de água viva. Nós não temos mais e mais pessoas voluntárias para servir e contribuir na obra do reino. É muito mais difícil, as pessoas estão ocupadas demais, envolvidas demais com as suas coisas. Isso é a vida hoje. Então deixa eu dizer, se você não levantar cada dia, consciente de que é um conquistador do reino dos céus, qualquer coisa vai servir para você naquele dia. Eu sou cidadão, eu não tenho certeza da minha fé, a minha fé, como eu disse lá, é uma fé que não é profunda, então nesse dia eu vou me comprometer com muitas coisas que não tem a ver com o reino. Mas para alguém que entende que Jesus o tornou cidadão dos céus, e que agora é um estrangeiro aqui, um peregrino de passagem, alguém que entende que tem uma vida eterna que é incomparável, que é inimaginável, e que está esperando ser revestido do Espírito, revestido de Deus, completamente, busca isso cada vez mais na sua vida.
ele também vai se revestir de algo que é o espírito de conquistador, e vai se levantar cada manhã em busca de uma vida abundante que Jesus conquistou e prometeu para cada um de nós. Eu e você precisamos entender o que Paulo está dizendo. Eu fui conquistado para conquistar. Então cada dia você e eu precisamos levantar e pensando nesta conquista. Primeiro, eu fui conquistado, qual é o meu chamado? Minha vocação. E depois, e por causa dessa vocação, esse é o trilho da minha vida, esse é o rumo da minha vida, é nisto que eu vou dedicar, é para isto que eu vou viver esse dia da melhor maneira possível. Em segunda, se você sabe para onde quer ir, aprendeu que um conquistador sabe que não se corre olhando para trás. E o apóstolo, mais uma vez, ele vai usar a figura de um atleta. E eu estava aqui pensando que olhar para trás, ou olhar para os lados, são distrações que afetam o nosso equilíbrio, e afetam a nossa velocidade, afetam a direção, e comprometem a vitória. É só imaginar você tentar correr desta forma, você vai ver como é que é, não tem jeito de avançar assim. E ele disse: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Em Paulo também tinha em mente também uma outra coisa, não somente a questão de um atleta, a visão de um atleta, mas a Bíblia diz que ele havia passado por 3 naufrágios. E ele sabe muito bem o que é uma vida em alto mar. E ele passou por situações complicadas, e ele sabe que um capitão iria se livrar de todo o excesso de peso, lançando no mar, para salvar a vida dele, da tripulação, primeiramente da tripulação, e todas as pessoas que estavam nesse barco, passageiros, e a dele também. Então, se estivesse em risco, ele olha para aquilo que não é tão importante e lança fora do seu barco, porque é um peso morto naquele momento. E o Paulo, que havia passado por 3 naufrágios, diz assim que por 14 dias, num deles, eles estiveram numa embarcação, quase 300 pessoas, sendo jogadas de um lado para o outro, porque a embarcação estava sem rumo. Eles não podiam controlar a tempestade e os ventos fortes que carregavam, e ondas fortes. No terceiro dia, diz que com as próprias mãos, eles pegaram toda a armação daquela embarcação e jogaram no mar, foram desfazendo pouco a pouco. No segundo, eles já haviam jogado muitas coisas que eles haviam. E por último, muitas coisas que haviam no barco por causa disso. Por último, e eu penso aqui, imagina você e eu nessa situação no barco, num navio, e sabendo que vamos morrer. Agora, a última coisa que Paulo faz sob orientação de Deus é: solta também os barcos salva-vidas, porque eles não vão ajudar nesse momento. E os presos que estavam lá iriam entrar nesses barcos para tentar, e outras pessoas para salvarem as suas vidas, e Deus revelou: quem entrar nesses barcos salva-vidas vão morrer, então tem que manter aqui dentro. Então, por último, ele tem que ainda soltar. Eu imagino que é mais que tinha para soltar na vida, né? Mas Paulo está seguindo a sua vida dessa forma, olhando quais são as coisas, e a ideia que é isto: quais são as coisas que não são essenciais, que a gente deixa para trás, para a gente seguir em frente. Então, com os olhos de Jesus, no poder de uma vida cheia do Espírito Santo, você e eu precisamos fazer uma busca e uma avaliação sincera da nossa vida e descobrir o que nos impede de avançar com liberdade. Que coisas do passado nos prendem e nos colocam em risco, e colocam em risco a nossa eternidade, a nossa espiritualidade. E essas coisas são muito mais do que nós pensamos quando você olha para a sua vida. Por exemplo, em relação à nova vida em Cristo, o para trás são as coisas da velha vida que nós vivíamos e precisamos deixar. Jesus disse que nele nós temos uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram. Então o para trás deixa a vida antiga para trás, e seja comprometido e busque as coisas da nova vida. Também do ponto de vista de um novo céu e uma nova terra, o para trás é esse mundo que deve ser deixado, porque você e eu somos cidadãos dos céus. Todos os dias você e eu vamos ter coisas atraentes demais para nos comprometermos com esse mundo. E o deixar para trás é olhar as coisas que nós não podemos levar com a gente,
que você vai poder levar com você, por mais que você faça nessa vida? Então, só pegue aquilo que você realmente vai poder levar. E eu não tenho problema que a gente aproveite de todas as coisas que Deus permitir que a gente tem aqui. Faça isso, mas não deixe essas coisas, não se comprometa com essas coisas. Não seja servo dessas coisas. Se elas te servirem, tudo bem, mas só não seja servo das coisas nesse mundo aí, você não está entendendo e perdendo aquilo que Deus tem para você. Mas também podem ser coisas ligadas às suas frustrações, às suas perdas, as coisas do passado, os seus erros, seus sentimentos. Então, você tem que olhar para frente, olhar para aquilo que Deus tem de oportunidades para você. Há tantas possibilidades que Ele tem, né, para você e para mim cada dia. E é uma escolha que nós fazemos. Se nós olhamos para trás e olhamos para as coisas que passaram e deixamos que elas definam o nosso dia a dia, ou se nós abrimos os nossos olhos e olhamos para o horizonte de Deus e nos comprometemos com aquilo que Ele tem para nós cada dia, e isso então vai nos ajudar a alcançar aquilo que Ele tem para cada um de nós, que é a nova vida, a vida abundante, as possibilidades, cada dia cheio de possibilidades para você e para mim. Agora, se você pensa que é só a gente abrir mão de coisas ruins, não é porque eu estava falando, os meus erros, os meus sentimentos, as minhas frustrações, as coisas do passado. Não. Quando eu olho para a vida de Paulo, o que ele está falando nesse contexto aqui, ele está dizendo, eu olhei para várias coisas da minha vida, que inclusive a resposta dele para os judeus é essa. Eles estavam se apegando a coisas, somos filhos de Abraão, se apegando às leis, nós temos as leis, e eles estavam relacionando várias coisas, e queriam somar isso a Cristo, para conseguir a Cristo, através dessas coisas. E Paulo diz, eu considero tudo que eu consegui como perda. Eu posso entender que há várias coisas boas que nós podemos conseguir na vida, no nosso dia a dia, mas essas coisas também, se elas baterem de frente com a vida eterna, nós também precisamos considerar como perda, e abrir mão dessas coisas, por causa de Cristo Jesus. Olhar para a vida todos os dias, e avançar para aquilo que Ele tem para cada um de nós. Então, toda e qualquer coisa que fica entre você e a eternidade, se torna um empecilho para você avançar. Então você e eu precisamos saber o que é supérfluo no barco da vida eterna e lançá-los ao mar para prosseguir, para avançar na direção da vida abundante que Jesus tem para cada um de nós. Terceiro e último, se você sabe para onde ir, você também aprendeu que um conquistador persegue com toda determinação o seu prêmio. Para mim aqui, eu creio que o problema é o prêmio que nós buscamos. Não é nem força de vontade não, porque eu acredito que aquilo que nós queremos, a gente vai atrás. E eu estava me lembrando de uma amiga, que estávamos conversando, e eu sei o quanto é difícil a medicina, custos e tempo e dedicação. Então eu perguntei, como é que foi aquelas vezes que foram difíceis demais e você quis desanimar, né, no seu dia a dia aí, por causa, para exercer, para pelo menos se formar como médica? E ela me disse assim, não, eu não tive esse problema. Eu falei, mas você não teve nenhuma vez que você desanimou? Eu falei, não, hoje eu não aguento mais, vou desistir. Ele falou, nunca isso me passou pela mente. Eu estava pensando exatamente nisso, porque Jesus diz assim, onde estiver o seu tesouro, é lá que está o seu coração. Então, vamos pensar aqui, que prêmio é esse? O problema nosso, então, é o prêmio. É aquilo que nós consideramos que nós queremos muito. Então, o prêmio pode ser uma noiva, um noivo. O prêmio pode ser uma vida estável, segura, aqui, que você está buscando, e precisamos buscar, claro. O prêmio pode ser uma casa, um carro. O prêmio pode ser uma empresa, uma promoção, negócios. E aí você pode acrescentar tantas coisas mais quiser. Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Então, nós nos comprometemos com aquilo que consideramos importante e aplicamos todo o nosso tempo e recursos, tudo que podemos, o nosso suor nisto.
Paulo está dizendo assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele diz: eu corro com um objetivo definido na minha vida. Eu sei muito bem o que eu quero e para onde eu vou e para onde eu quero ir. Ele estava dizendo: cada dia, essa é a minha vocação, esse é o meu chamado. Eu levanto todos os dias com essa certeza, com essa convicção, com essa busca no meu coração. Meu coração está comprometido com isto. Para que eu fui chamado, a minha vocação, para onde vou, o que eu quero para a minha vida. O prêmio para mim que me serve, o único, é o prêmio da soberana vocação e nada mais. Então ele diz assim: no início eu fui conquistado, como nós vimos no primeiro ponto. E toda a minha dedicação, toda a minha vida está nessa busca. Para aquilo que eu fui conquistado, eu estou procurando conquistar. Eu sei quem eu sou e sei o que eu preciso buscar todos os dias. Pensando no chamado, Abraão foi chamado para ser pai da fé, o pai de muitas nações. E ele partiu. Talvez você fale assim: pastor, mas o senhor está falando para a gente sobre confiar e olhar lá para o futuro, e a gente tem ouvido muito sobre isso, mas há tantas incertezas, eu não sei como as coisas serão. Será que vai acontecer desse jeito mesmo? É assim. Abraão, que é um pai da fé, que Deus disse que faria dele pai de muitas nações, no seu chamado ele diz assim: sai da sua parentela. E ele deixou tudo. Você pode ver que ele deixou toda a segurança, e a gente sabe disso. Ele vai para um lugar que ele não sabia a língua daquele lugar, um lugar diferente. Imagina você num lugar com uma outra língua, possivelmente, sem amigos, sem família, sem propriedades, sem nada, sem casa para morar, não tinha nada plantado. E o versículo está dizendo que ele partiu sem saber para onde ia. Olha o exercício da fé, como preguei na semana passada, sobre conduzir a nossa vida com base no invisível, no poder do invisível. E ele creu, e por isso foi imputado por justiça. Esse era o seu chamado. Você foi chamado por Jesus. A sua vocação é possuir a mesma glória que há em Cristo Jesus. Esse é o projeto de Deus. O projeto é você ser tudo quanto Jesus Cristo é. E eu e você estamos num processo diário de transformação. Mas o ápice dessa transformação é a ressurreição de Jesus. Para a minha vida e para a sua vida. Aquilo que ele vai fazer. Quando ele diz assim: eu não sei te explicar tudo o que vai ser naquele dia e como será. Eu só sei o que é hoje, como nós sofremos, o que nós enfrentamos na nossa vida todos os dias. Dor, sofrimento, decepções, frustrações, morte, como dói isso, tudo que nós passamos. Mas ele diz assim: há um clamor dentro de nós, o Espírito que habita em nós clama por essa restauração. E nós temos o Espírito que faz isso, e que nos lembra, que nos dá força, que põe esperança. E está dizendo que naquele dia, quando Jesus voltar, por isso a nossa vida tem que ir nessa direção. E Paulo diz: é para isso que eu vivo. Ele está dizendo, naquele dia, quando na ressurreição, no poder de Deus, nas nossas vidas, no encontro com Jesus, diz que esse corpo mortal vai ser absorvido pelo imortal. Eu não sei te explicar, só sei que é maravilhoso, porque diz que Jesus, que deixa de ser Deus, vem a esse mundo, ele volta agora como um homem glorificado. O irmão mais velho, o nosso tato, o primogênito, diz: tal qual nós seremos, do jeito que Jesus é agora, na sua glória, à direita de Deus, você e eu seremos naquele dia. Esse é o processo de transformação que você e eu estamos vivendo todos os dias. Sermos tanto quanto Jesus Cristo é. Um conquistador persegue com toda determinação o seu prêmio, e o nosso prêmio, que Jesus diz agora, é o prêmio da soberana vocação. E eu quero chamar a sua atenção para isto, para levantar cada dia, nessa mesma certeza, nessa mesma convicção. Eu fui conquistado por Jesus, e o projeto de Jesus é eu ter a glória dele, ser tudo quanto Jesus Cristo é, tudo quanto ele é. É para isso que eu levanto, é para isso que eu trabalho, é para isso que eu vivo,
é para isso que Ele me comprou, então estou lutando, vou lutar cada dia, para ser um conquistador da graça que Ele tem reservada para mim, para aquele último dia. Que a graça abundante de Jesus reine no seu coração, que essa palavra faça sentido na sua vida, e que você possa realmente olhar para a sua vida, e saber que você tem esse chamado, para ser tudo quanto Jesus Cristo é. Que você deve olhar para a sua vida e identificar todas as coisas que são um peso morto na sua vida. O que é que não contribui, o que na verdade desacelera, que atrapalha você de avançar em nome de Jesus. Pare, ore, fale com Deus. Se você estiver cego, jejue. Senhor, abre os meus olhos. Se eu não estou vendo, abre os meus olhos, para que eu possa entender aquilo que o Senhor tem para mim, no nome de Jesus. E aí depois, cada dia, você lutar por esse prêmio maravilhoso, que é a vida eterna, que Jesus chamou e conquistou lá na cruz para você. Deixa eu orar com você nesse momento. Muito obrigado, Jesus, pela sua presença conosco mais uma vez. Muito obrigado pela sua palavra, por aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós, por esse projeto de vida maravilhoso. Abre os nossos olhos. Quantas pessoas estão cegas nos seus entendimentos por causa do mundo? Satanás todos os dias cria coisas legais demais, atraentes demais, para fazer a gente ficar entretido com essas coisas e deixar de olhar para o alto e deixar de buscar, para buscarmos essas coisas e deixar de buscar o reino e a justiça. Pai, põe fome e sede nos corações, muda o nosso coração, muda a nossa vida, põe um desejo profundo por Ti, para que todos os dias possamos Te buscar, e o Senhor ser o maior tesouro da nossa vida, da consciência, Pai, para que nós somos conquistados. Ajuda-nos a lembrar todos os dias, fui conquistado por Jesus, e depois Jesus me conquistou, para que agora eu também trabalhe em conquistar a vida que Ele tem reservada para mim. Ajuda-nos a comprometermos com ela, e que o avivamento venha sobre esta igreja, o avivamento venha sobre os pais, mães e filhos, que venha sobre a criança, desde a criança até o idoso nesta igreja. Derrama do seu avivamento, derrama do seu poder sobre nós, renova as nossas vidas, no nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Deus te abençoe e faça de você uma pessoa mais que vitoriosa no seu poder cada dia, no seu nome e para a sua glória, amém, amém.